parentes são aparentes. Nós, da Aldeia Maracanã, existimos e resistimos para que esse local de ponte entre a cultura original e a ocidental possibilite uma convivência benéfica para ambos os lados, preservando a natureza que pertence a todos. Baseado em um sistema ecologicamente sustentável, está sendo criada a primeira Universidade Indígena Aldeia Maracanã. É a hora de mostrar a origem dessa iniciativa indígena na cidade do Rio de Janeiro. Quem morava em nossas terras, antes dos primeiros colonizadores, há 520 anos atrás, não era considerado carioca, fluminense e nem brasileiro. As terras da cidade do Rio de Janeiro eram habitadas por diversos povos com costumes, idiomas e características físicas diferentes. Portanto, todos sabem hoje que, entre os hábitos de nossos antepassados, além da fabricação de utensílios e ferramentas de palha, pedra, barro, espinhas e ossos de peixes e animais, já existia o cultivo em roças comunitárias. Mandioca, milho, abóbora, feijão, amendoim, tabaco, pimenta, árvores frutíferas e algodão. Para isso, habitavam terras férteis próximas a florestas e rios. Tudo na nossa sociedade indígena é voltado para os ritmos naturais do mundo e da vida, além dos nossos hábitos alimentares, incluindo as práticas e ferramentas de colheita, plantio, caça e pesca, também nossas moradias, nossas técnicas e instrumentos de guerra e navegação, nossos rituais e crenças, nossas relações sociais e políticas com o nosso próprio povo e com os demais. Tudo isso está marcado e condicionado pelos ciclos da natureza, pelo que ela nos oferece e nos tira. Entendemos que somos parte dela e a ela devemos nos integrar num sistema único, jamais explorá-la e muito menos destruí-la. Sempre fomos povos alegres. Trazemos a música, a dança e as cores em nossa vida e em nossos corpos, pois assim entendemos a natureza em seus ciclos de nascimento e morte. O olhar colonizador não distinguia nossos povos, enxergando-nos apenas como um obstáculo ao seu desejo de exploração de metais e produtos valiosos, trapaceando, doutrinando e escravizando e muitas vezes matando em nome de um ideal cristão e civilizatório. Especificamente em nossa cidade, as explorações sucessivas levaram nossos antepassados a aliarem-se aos invasores. Os Tupinambá se aliaram aos franceses e os Temiminó aos portugueses, ocasionando muitas batalhas que culminaram na sangrenta vitória dos Temiminó e dos interesses de Portugal sobre o território, em 1567. Mais de 80 aldeias Tupinambá permaneceram resistindo pelos séculos seguintes no entorno da Baía de Guanabara contra os portugueses que foram pouco a pouco assassinando seus líderes, destruindo suas moradias e impondo seus costumes, ainda nos dias de hoje, com as populações indígenas em todo o Brasil e toda a América. A aldeia Jabeberacica, uma das mais aguerridas e até hoje lembrada como símbolo da resistência indígena, habitava uma região povoada por grande quantidade de pássaros conhecidos pelos nativos como Maracanã, ao longo das margens do rio que recebeu seu nome e posteriormente nomeou o bairro Carioca. Nesse período, houve uma forte miscigenação entre indígenas, negros e portugueses, e o tupi foi o principal idioma na colônia, tendo enriquecido a língua portuguesa com sua influência em muitas palavras do português brasileiro que estava surgindo. No final do século XVIII, a região estava ocupada por fazendas de engenho de açúcar que pertenciam aos jesuítas. Em 1758, o ministro português Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus, confiscando todas as suas terras para a coroa portuguesa, e proibiu o ensino e o uso do tupi, instituindo o português como a língua oficial do Brasil. As terras tomadas pelo governo foram loteadas e colocadas à venda. Sabe-se que isso ocorreu, por exemplo, com a antiga fazenda de São Cristóvão, que abrangia a região do Rio Maracanã. Conta-se ainda que, em 1865, o terreno ao lado foi doado para a construção de um centro de investigação da cultura indígena, o que vincularia desde então aos povos originários. Mas o que se sabe, ao certo, é que em 1884 foi adquirido o prédio e o terreno em volta para a construção do Derby Club. O prédio teria sido sua sede até 1889,
quando passou a ser utilizado pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio da República Nascente. No ano de 1910, o edifício abrigava um centro dedicado à pesquisa do cultivo de plantas nativas, validada, sobretudo, pelo conhecimento indígena. Criou-se aqui, também vinculado àquele ministério, o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, com o intuito de preservar e defender os povos originários da terra. O órgão, na verdade, seria utilizado para deter as lideranças e reprimir o movimento indígena. Desta forma, sua história foi marcada por muitas visitas de líderes indígenas e suas demandas. Um exemplo disso é a chegada de 3 indígenas Chucuru, que vieram a pé desde a Serra do Urubá, em Pernambuco, para trazer ao Marechal Rondon a reivindicação pelas suas terras ancestrais usurpadas por coronéis da região. Saindo de sua aldeia em outubro de 1953, chegaram ao Rio de Janeiro no primeiro dia de 1954. Sua jornada representou a defesa não só de sua terra, mas também da dignidade de seu povo, demonstrando que o indígena dá a vida pelo lugar em que nasceu e que não faz moeda de troca. No ano de 1953, as polêmicas em torno das questões dos territórios indígenas levaram a se criar aqui uma seção do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI, responsável por formular uma política indigenista oficial pela primeira vez na história do país. Mas o acontecimento mais significativo daquele ano, pelo qual o prédio até hoje é lembrado, é a criação, após diversas reivindicações dos povos indígenas, do primeiro Museu do Índio na América Latina. Por aqui afluíam comitivas e mais comitivas de parentes de diversas procedências. Desde o Nordeste, etnias como Potiguara, Pataxó, Pancararu, Funiô, Xocó, Cariri, Teneterrara, Canela e os Cricati. Com o do Centro-Oeste, como os Craô, Carajá, Camaiurá, e os do Sul, como os Caigangue, os Guarani, Curi, e no Norte, como os Ticuna, os Munduruku, Maioruna, Tucano, como os povos de tantas partes e tradições diversas, vieram a este ponto de referência indígena na cidade do Rio de Janeiro. O Museu do Índio continuou no prédio da Rua Mata Machado até 1978, quando foi transferido para o bairro de Botafogo, sob a alegação de que ali seria construída a estação de metrô Maracanã. Apesar do tombamento do imóvel ter sido proposto pela Procuradoria Federal, não foi aceito pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Depois disso, a construção central ficou abandonada por quase 3 décadas, embora em seu terreno houvesse outros prédios, onde permaneceu ativo o Laboratório Nacional Agropecuário do Rio de Janeiro, o LANAGRO. Em 2006, o movimento indígena da cidade do Rio de Janeiro formou o primeiro Congresso Tamoio dos Povos Originários e decidiu instalar-se no território pela memória dos moradores ancestrais e por considerar justa a ocupação de um lugar tradicional de preservação da cultura originária. Desde então, nós, indígenas que ocupamos o lugar, enfrentamos constantes investidas das forças de repressão que representam os interesses econômicos. Embora uma parte dos indígenas alojados na aldeia tenha aceitado sair, nós, da resistência, permanecemos sem negociar nossos direitos e sem medo de lutar, já que havíamos obtido o reconhecimento do manejo indígena da área através de uma sentença de 2012 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Processo número 2012-5101-10-10-51, dígito 4. Nasce, então, a Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Hoje, no coração da área urbana do Rio, crescem nos nossos roçados novamente milho, aipim, feijão, abóbora, maracujá, batata doce e outras espécies que cultivamos, além de transmitir conhecimentos variados da riqueza cultural dos primeiros habitantes do país, como o ensinamento dos idiomas, cosmologias, artes e medicina sagrada. Muitas vezes, ela termina com a tradicional fogueira, momento de descontração e partilha cultural com seus visitantes e apoiadores. A resistência manteve-se firme ali até depois das Olimpíadas do Rio e, em 2007, finalmente retomamos o território. Se as terras indígenas são também, segundo o parágrafo 1º, artigo 231 da Constituição Cidadã de 1988, aquelas que são utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução cultural, segundo seus usos,
O terreno e a histórica construção que abrigou o Museu do Índio, o primeiro espaço que reuniu e conservou alguns dos nossos artefatos e instrumentos e também mostrou nossos costumes e práticas. Esse patrimônio deve pertencer também, de forma protegida e garantida oficialmente, à coletividade. Tem que ser preservado e mantido para as populações que aqui habitam, o protegem e o defendem. Nossa permanência na aldeia é a afirmação da identidade e da necessidade de gestão autônoma que caracteriza todos os povos indígenas. Mesmo em tempos de pandemia e isolamento, após toda a violência e decisões equivocadas do governo do Estado, os agentes do interesse econômico não desistem de nos intimidar e continuamos a receber novas ameaças. Ainda hoje recebemos o apoio para nossa causa e resistência e colaborações, como a atual campanha de doações virtuais que lançamos para enfrentar esse período de isolamento, em que não podemos continuar com nossas atividades abertas ao público. A aldeia resiste ainda hoje e seguimos forte no propósito de reconhecimento da nossa cultura e dignidade como povo originário, cujo sangue corre há milênios nessa terra, fecundando-a com seu saber e bravura. Cada vez que nos manifestamos em nossos cantos, nossa fogueira sagrada e na reverência a nossos encantados, estamos dando mais um passo para construirmos uma nova realidade. Se o governador da cidade rejeitar nossa permanência e derrubar nosso prédio histórico, nossa aldeia, cultura e vidas serão mais uma vez desrespeitadas. Ao criarmos uma universidade nesse prédio, que representa muito a causa indígena, deixamos um registro vivo de nossas culturas e enriquecemos o patrimônio cultural da nossa cidade, um legado para várias gerações, permitindo assim a transmissão de nossos saberes. Se aqui havia um museu, o lugar que serviu para mostrar à sociedade tradicional do século XX o que foi o indígena, agora haverá o local em que o próprio indígena mostrará à atual sociedade o seu valor nela, sem perder sua identidade e suas tradições, para todos os olhos que quiserem enxergá-lo.